Então, a partir de agora, a gente vai iniciar a aula. Então, a gente vai começar a nossa revisão com a página 15 do livro didático, com o tópico 4, para que serve a filosofia. A gente abordou esse texto em sala de aula, tá? Mas como já faz muito tempo, então eu acho bacana a gente reabordar ele, porque eu acho que é a principal parte do que a gente viu em sala de aula, tá? No mês e meio que a gente teve aula, né? Quase 2 meses, não sei. Bom, então o texto é o para que serve a filosofia. Acompanhe, gente. Afinal, qual é a utilidade da filosofia? Prestem atenção na palavra utilidade, tá? Vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento, ou seja, o conhecimento tem que ser imediato, para agora, tem que dar resultado. O senso comum aplaude a pesquisa científica que visa a cura do câncer ou da AIDS. A matemática no ensino médio é importante pela exigência do vestibular. A formação técnica do advogado, do engenheiro, do fisioterapeuta é reconhecida por preparar para o exercício das profissões. Diante disso, não é raro alguém indagar, se perguntar, né? Para que estudar filosofia se não vou aplicá-la em minha vida profissional? Então, a maioria das pessoas que não gosta das ciências humanas em geral se faz essa pergunta, né? Para que eu vou estudar ciências humanas se não vai me ajudar na minha vida profissional? Bom, de acordo com essa linha de pensamento, a filosofia seria inútil. Então, enquanto todas as outras ciências, principalmente as exatas, elas são tidas como ciências úteis, porque a gente vê o resultado delas na prática, as ciências humanas, principalmente a filosofia, é vista como forma de pensamento inútil, porque não há nenhum produto relacionado com a sua atitude. Mas é uma abordagem bem irrisória, assim, bem superficial a respeito do que é a filosofia, tá? Bom, no entanto, ela é fundamental para compreender o ser humano e o mundo. Sem a filosofia, não há uma reflexão séria, tá? Nem sobre nós mesmos e nem sobre o mundo que a gente habita. Por meio daquele olhar diferente, a filosofia busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se mergulhado. Então, a questão da filosofia é que ela vai além daquilo que é imediato. Então, ela está para além do agora. A filosofia é uma reflexão sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Por isso mesmo, a filosofia costuma ser vista como perigosa quando, por exemplo, desestabiliza o status quo. Status quo é o famoso establishment, que a gente vê muito nas discussões hoje, né? Que é como as coisas elas funcionam hoje, o sistema, a engrenagem que faz o sistema andar. Né? Então, ela critica, ela desestabiliza a engrenagem que faz o sistema andar, o status quo, ao se confrontar com o poder. É o que afirma o historiador da filosofia François Châtelet. Acompanhe. Desde que há Estado, da cidade grega às burocracias contemporâneas, então desde a antiguidade até o presente, a ideia de verdade sempre se voltou finalmente para o lado dos poderes, ou seja, quem manda é quem diz o que é verdade, desde a antiguidade até hoje. Mas como a filosofia ela se confronta com a pergunta o que é a verdade, então ela não aceita de bandeja aquilo que os poderosos, aquilo que os dominantes dizem que é a verdade. E é exatamente isso que faz com que a filosofia ela seja muito mal vista, principalmente por aqueles que um pensador brasileiro chamado Florestan, ele chama de irracionalistas.
que é um irracionalista? É o cara que quer tanto ter o poder e o domínio que ele para de pensar. Tá? Então, os irracionalistas, a irracionalidade, ela vai dizer que a filosofia ela é desnecessária, ela precisa ser extirpada, eliminada. Tá? Bom, por conseguinte, a contribuição específica da filosofia que se coloca a serviço da liberdade, de todas as liberdades, é admirar, pelas análises que ela opera e pelas ações que desencadeia, as instituições repressivas e simplificadoras. Então, a filosofia, ela tem a função de desestabilizar essas instituições repressivas e simplificadoras. E aí ele vai enumerar algumas instituições, né? E é bem importante a gente frisar, antes de citar essas instituições, essa palavra aqui, ó, simplificadoras, repressivas e simplificadoras. Então, uma das funções do irracionalismo, da irracionalidade, é simplificar os argumentos. Então, exemplo, tem aquele lance de que textão no Facebook ele não faz efeito, que as pessoas elas não param para ler textão, mas se for uma frasezinha ela dá certo. Então, exatamente isso. Essas pessoas que têm o domínio, que querem dominar os outros, e que para isso elas precisam usar a irracionalidade como veículo, elas se comunicam por ideias simplistas, simplificadoras. Elas não aceitam a complexidade das questões. Então, elas simplificam as questões, e com essa simplificação, elas apelam para uma espécie de preguiça de pensar que a gente tem. Então, para não ler um textão, você lê o textinho. Só que quando você lê o textinho, você perde toda a complexidade de um textão. Então, a simplificação é uma ferramenta necessária para que a irracionalidade ela seja a forma de pensar da maioria. Bom, então, essas instituições, ele fala aqui, né, quer se trate da ciência, então a ciência, muitas vezes ela é utilizada como forma de limitar a nossa capacidade de fazer crítica. O ensino, então a própria escola então na própria escola a gente aprende essas formas de reprimir e de ser simples. Vocês querem um exemplo? O visto. Né? Eu não vou fazer porque eu quero aprender, mas eu vou fazer para ganhar um visto, para ganhar uma nota. Isso é uma ideia clássica de repressão e de simplificação. Né? Porque aí você sempre vai olhar para a recompensa que você vai ter, mas não para o processo de aprendizado. Né? Então, a ciência, o ensino, da tradução, da pesquisa, da medicina, da família, polícia, do fato carcerário, dos sistemas burocráticos. O que importa é fazer aparecer a máscara, deslocá-la, arrancá-la. Então, a função da filosofia é confrontar todas essas instituições que eu citei aqui, e mais outras, e tantas outras, e fazer aparecer a máscara que impede que a gente consiga ver o que essas instituições estão fazendo na verdade. Né? É o que um pensador francês chamado Althusser, ele diz, né, as instituições, o aparelhamento ideológico do Estado. Então, o Estado ele usa as suas instituições como aparelhos ideológicos. Lembrando que o Althusser ele é marxista, então ideologia para um marxista é a forma que você tem. A ideologia é o uso de um argumento para enganar as pessoas. Então, quando ele se refere aos aparelhos ideológicos do Estado, ele se refere a essas instituições que são criadas pelo Estado para fazer a gente pensar de um modo que pessoas lucrem com esse nosso modo errado de pensar. Então, as coisas são bem sinistras mesmo, tá, gente? Nenhuma comunicação que nos chega é à toa. Todas elas têm algum sentido. Então, a filosofia,
ela seria uma ferramenta para que a gente entenda o real sentido daquilo que é comunicado para a gente, tá? Bom, e aí eu vou chamar a atenção para a imagem, para quem está com um livro aí, né? A imagem aqui da página 15, que é maravilhosa, é uma imagem clássica, né? Então, para quem não está vendo, são funcionários de uma empresa que estão estão fazendo uma saudação nazista, então são vários, tem uns 200 aqui na foto, não sei se 200, mas enfim, são muitos. E todos eles estão com o braço lá esticado, com aquela saudação típica ao Hitler. E apenas um deles, que é o August Landmesser, ele está com os braços cruzados. Então, qual é a ideia aqui? Todos acataram, todos aceitaram passivamente a ideia do nazismo, menos um que teve a coragem de, no meio de todos, negar essa saudação, negar essa ideologia, negar essa enganação. Tá? Então, a ideia é que o Auguste é o único que fugiu, que conseguiu sair da irracionalidade. Então, eu não sei se ele é um filósofo, mas a postura dele é de um filósofo. Tá bom? A ideia é essa. Então, esse é o motivo da importância da filosofia. Alguma dúvida em relação a esse texto que a gente acabou de ler? Não? Não. Maravilha. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui. Eu preciso que alguém diga, mas diga mesmo, tá? Com o microfone aí, se vocês estão vendo ou não, porque quando eu compartilho o slide, eu não vejo mais a sala, tá? Calma aí, gente. O meu computador é bastante lento. Vocês estão vendo o slide ou não? Não. Eu só tô vendo o nome aqui. E agora, vocês estão vendo? Calma. Sim, agora eu tô vendo. Beleza. Então, essa aula foi a primeira aula, gente, que a gente viu, né, pela internet, que é a questão da democracia e da fé, e o problema do público e do privado. Tá. Eu vou ressaltar as principais partes, tá, gente? Então anotem as partes que eu explicar, porque são as partes que eu vou cobrar na atividade que a gente vai fazer no fim da semana, tá bom? Bom, então o sistema que a gente vive é a democracia representativa, que é a ideia de que a população, de que o conjunto dos cidadãos, ele estuda os que se candidatam, estuda as propostas dos que se candidatam, e a partir da sua concordância com a proposta do candidato, ele vota no candidato. Qual é o motivo disso? De votar só depois de concordar com o plano de governo do candidato? A ideia é que esse candidato ele vai te representar no posto público que ele assumir, como vereador, como prefeito, como deputado estadual, como deputado federal, como senador.
como governador ou como presidente, tá? Então, a ideia do Brasil e da maioria das democracias do mundo é trabalhar a partir do sistema representativo, da democracia representativa. O motivo é simples. A sociedade tem gente demais. Então, se a gente adota a ideia de que todos vão participar diretamente da democracia, as reuniões elas não vão acabar nunca, as discussões elas não vão acabar nunca. Então, a ideia da democracia representativa é agilizar o processo democrático na sociedade. Mas a gente bem sabe que tem limites imensos aí, porque quem que garante que o cara que você votou, que você leu a proposta, ele vai cumprir com a proposta, né? E, além disso, você fratura a própria ideia de democracia, porque se uma pessoa só ela representa vários, né? Então, na verdade, a democracia ela não oferece uma liberdade tão grande igual a gente pensa, né? Ela tem limites bem grandes. Um dos motivos que a população ela mais critica a democracia atual, né, o sistema de política que a gente tem, é que os políticos eleitos, eles não sabem diferenciar o que é público do que é privado. Então, essa é a maior crítica. Os políticos se apossam das questões públicas como se elas fossem deles, né? Então, o cara desvia dinheiro lá da Petrobras ou de qualquer outra indústria, de qualquer outra empresa pública, e põe esse dinheiro na conta dele. Então, ele está tomando o público como se fosse uma coisa que é privada, né? Então, essa falta de diferenciação do público e do privado. Mas a questão é que é muito mais amplo do que isso, né? Essa falta de diferenciação do público com o privado permeia a sociedade inteira. Poucos são os cidadãos que, de fato, têm essa dimensão de diferenciação entre o que é público e o que é privado. Um exemplo clássico. Quando você risca a carteira na sala de aula, você está riscando um patrimônio público. Isso quer dizer o quê? Que, no fundo, você não está diferenciando o que é público do que é privado. Então, esse é um problema que está disseminado na sociedade inteira, principalmente nas sociedades mais recentes, né, do terceiro mundo, né, o sul do mundo. Infelizmente, a nossa colonização ela contribuiu também para o nosso processo de empobrecimento espiritual. A gente pensa de maneira bem colonizada, sem amor por nós mesmos. Esse é o problema, um dos problemas. Bom, aí eu também vou pedir para que vocês leiam com atenção esse poema aqui do Paul Claudel, tá? E pode ser que eu aborde algumas frases do poema fazendo links com a questão do discurso religioso, tá? Exemplo. Quem tirará do coração dos jovens esse outro desejo que não é o desejo de riqueza? Exemplo, eu posso perguntar lá na prova o que Paul Claudel ele quis dizer com essa afirmação. Ou, no poema do Paul Claudel, onde estão as características fundamentais de um discurso religioso? Então, leiam com atenção esse poema. Então, os elementos textuais da interpretação religiosa do mundo, né? Ou seja, quais são as características fundamentais do discurso religioso? Eles estão aqui, tá? Então, a presença de um ser divino em todos os discursos religiosos, uma divindade aparece, ou várias, tá? Para quem é cristão, uma só. Esse discurso, ele contém partes de revelação, ou seja, não parte da cabeça do homem, não é produto da ideia do homem, mas é revelado pela própria divindade. Existe uma inevitabilidade do contato entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus ele quer se revelar aos homens
quando a divindade ela quer se revelar, ela se revela. Os homens eles não conseguem pôr freio nisso. Também tem um conteúdo de mistério. A história ela acontece por mecanismos que são incompreensíveis à cabeça do homem. Os planos de Deus eles são inacessíveis aos homens. E o desejo compreendido como fé. Isso vai ficar mais nítido aí na frente. Então, existe uma diferença entre o conceito de desejo e de vontade. O conceito de vontade é um querer humano que passa por uma racionalidade. Então, eu quero ser engenheiro. Então, eu planejo todo o processo para me tornar um engenheiro. Eu faço um bom ensino médio, eu faço um pré-vestibular, passo no vestibular, faço a minha graduação e me torno um engenheiro. Ou seja, a vontade é um querer racional, é uma atitude racional, mano. Mas o desejo é completamente irracional. O desejo é algo que nos toma, né? Então, a fé, ela, nesse sentido, ela não é racional, porque ela é revelada, né? Ela é uma sedução do divino em relação à humanidade. O homem ele é seduzido. Então, a fé ela se encaixaria no âmbito do desejo, porque ela não passa pelo âmbito da racionalidade. E aí eu dei exemplo de Abraão como um homem de fé. Bom, e aí fiz uma provocação aqui no final, usando o Freud, né? Porque muitos antropólogos eles falam que a fé é uma dimensão da própria humanidade. Não existe o homem sem fé. E aí o Freud, lá no começo dos anos 20, escreve um livro chamado Mal-Estar na Civilização, afirmando que não possui o sentimento da fé. Ele não sabe do que se trata. Então, o Freud, ele teoricamente, ele critica, né? Não, teoricamente não, né? Ele critica mesmo o fato, a ideia de que todos os homens, eles têm fé. E se nem todos os homens, eles têm fé, então a fé, ela não se encontra no âmbito do público, mas ela faz parte do privado. Ela é uma questão individual. Não é de todos, mas é do indivíduo. Ou seja, a sua fé é uma questão sua e de mais ninguém. E aí eu fiz mais uma provocação, né? Bom, se a fé ela diz respeito ao privado e não ao público, é correto, é justo que algumas bandeiras da política atual ela seja relacionada com a fé? Bom, a política ela diz respeito ao público, porque todos têm acesso a ela, porque todos nascem sobre a condição da política. Então, é justo que eu use o discurso da fé como bandeira ideológica, não, como bandeira para fazer minha política, né? É uma provocação. Deixa eu colocar a última parte da aula aqui. Vocês estão vendo o slide, gente? A questão do discurso filosófico? Sim, prof. Maravilha. Gente, se vocês tiverem dúvida, parem e me perguntem, tá? Bom, então, o discurso filosófico... Aliás, a gente vai começar com o discurso científico aqui, né? Para que um discurso ele se pretenda como científico, ele precisa de um processo. Esse processo ele se dá do seguinte modo: parte de uma hipótese, que é uma dedução inicial. Depois ele passa por um processo de comprovação ou de refutação. Então, por uma série de testes, de mecanismos e testes, de avaliações. Então, se ele é aprovado, ele se conclui, né? Ele passa para o processo de conclusão, que, na verdade, é uma forma de universalizar aquilo que você propôs como hipótese. Então, o discurso científico, ele não surge do nada, mas ele passa por um processo de comprovação ou de refutação. É um discurso que foi testado, tá? Não é eu acho que. Não, ele foi analisado, então é.
cada área da ciência tem tem o seu próprio código linguístico. Aí eu pus alguns aqui, exemplo, a matemática, né? Quando a gente fala de hipotenusa, de área, de fração, a gente está falando de matemática, de aritmética, de geometria. Não tem como eu falar de hipotenusa na geografia. Tem como eu falar sobre bioma em geometria, tá bom? Então, para cada área tem o seu conjunto de palavras próprio, tem o seu código linguístico próprio. O rigor filosófico, que é um problemão, isso daqui. O Russell, ele afirmou que a filosofia ela não é ciência. Por que ela não é ciência? Porque, para ser científico, para uma área de estudo ser considerada ciência, ela tem que ter um objeto específico de estudo. Você não pode abarcar tudo. Exemplo, vocês aprendem no método que é científico, porque vocês estudam a linguagem da matemática na matemática, vocês estudam a linguagem da química em química, e assim vai com as matérias, né? Só que a filosofia, ela se debruça sobre qualquer tipo de problema. Por quê? Porque ela busca a verdade universal e não a verdade no particular. A filosofia, ela quer entender a verdade como um todo e não partes da verdade. Bom, é um objetivo nobre, né? Você compreender a verdade como um todo, mas você perde na qualidade da sua análise. Quando você se especifica em um assunto, você compreende melhor esse assunto específico. Quando você abrange para vários assuntos, você tem um conhecimento mais raso a respeito de tudo, né? É lógico que essa minha análise aqui foi bem cientificista, tá? Mas, enfim. Bom, e tem mais um complicador aí. Cada autor da filosofia, em cada lugar, em cada tempo, vai ter um conjunto próprio de conceitos. Eu não posso usar os conceitos do Freud para ler a Hannah Arendt, porque ambos falam de coisas diferentes, escreveram em tempos diferentes e usam um conjunto de palavras diferentes para se expressar. Na última aula eu dei o exemplo da palavra ideologia, né? Que hoje em dia ela é banalizada, ela é usada simplesmente como um conjunto de ideias, mas a origem dela, uma das origens dela, a origem mais famosa é a marxista, que é, como eu já disse ainda hoje, que a ideologia é um conjunto de argumentações, de ideias que servem para alienar os mais fracos e para que os mais ricos eles possam se aproveitar disso. Então, a ideologia é um conjunto de argumentos mentirosos para criar uma ilusão falsa, uma interpretação falsa da realidade. Então, se você usa ideologia fora do contexto marxista, você está usando o conceito errado. Bom, a forma Mendes. Então, aqui é a busca desse rigor na filosofia, né? Para que você seja bem rigoroso, o ideal, né, é lógico que a forma Mendes, ela deve ser usada para quem quer se especializar na filosofia, né? Então, eu não digo nem no mestrado, porque o mestrado você está aprendendo a ser um pesquisador. Mas, exemplo, você quer ir para o doutorado, né, ou você quer ir para a livre docência, que são áreas extremamente especializadas, né? Tem que ter um nível de profissionalismo altíssimo, né? Então, se você quer estudar a esse nível, você precisa ler os autores nas suas línguas originais. Então, se você está lendo Freud, se você está fazendo um doutorado em Freud, você vai ter que ler o Freud em alemão. Por quê? Lendo Freud em alemão, você vai ter acesso ao que a gente chama de forma Mendes, que é mais do que ler em alemão, é acessar como os alemães entendem o mundo.
Quando você aprende um idioma, você aprende toda a significação, todo o conjunto interpretativo que os indivíduos daquele povo entendem. Tá? Então, compreender um idioma, ler em um idioma específico, faz com que você entenda exatamente o que aquele autor está querendo afirmar com as palavras que ele está utilizando no texto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a linguagem ela é muito mais do que um conjunto de símbolos. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que um conjunto de expressões. A linguagem ela é uma parte concreta, embora simbólica, da realidade. Quando você fala, você expressa a verdade do mundo, tá? Isso é muito, muito importante está compreendido, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, a lógica aristotélica eu não vou abordar, tá, gente? Porque eu precisaria ter uma aula mais extensa e mais cuidadosa para abordar isso. Eu só citei porque é um elemento bem importante, tá? Da linguagem. Ultrapassado, mas importante, tá? Mas eu não vou cobrar porque eu precisaria de uma aula mais extensa para eliminar dúvidas com mais cuidado, tá bom? Bom, vocês têm alguma dúvida, gente, a respeito das coisas que eu falei aí, que eu expliquei? Querem me perguntar algo? Não? Tá bom. Eu tô vendo que muitas pessoas estão falando aqui que não tem livro, enfim. Eu vou bater foto da página e eu vou mandar para que vocês estudem, tá? E aí eu acho que vai facilitar. Bom, então já que ninguém tem nenhuma dúvida, vocês colocaram os nomes aqui no chat. Quem não colocou, me faça esse favor, para eu dar um ponto de participação. Agradeço a participação de todos. Estudem, tá bom? Para a gente fazer a atividade no fim da semana aí, quinta e sexta. Enviem atividades atrasadas, não percam tempo, tá bom? Se puder, enviem hoje ainda. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu expliquei, sobre conteúdos anteriores, me chamem no WhatsApp. Estou todos os dias aí das 8 até as 19 horas, até as 20 horas aí respondendo aluno, tá? Gente, de fim de semana eu não vou responder porque não é justo, tá bom? Mas de segunda a sexta eu estou disponível. Tenham um bom dia, fiquem na paz e é isso. Tchau, tchau.